11 horas e 40 minutos. Vamos falar agora sobre economia. Link Econews de volta agora com o Mauro Calil. Mauro, muito bom dia para você. Obrigada, boa semana pela sua participação. Boa semana também para você. Bom, o Mauro vai dar dicas hoje para você. A gente fechou aí o primeiro trimestre. O que a gente pode esperar da economia? Há sinais de melhora, porque a gente teve 2 anos aí de recessão profunda e a expectativa do próprio governo é de que a economia comece a entrar nos trilhos. E aí? Bom, realmente, o primeiro trimestre se foi, 25%, né? Um quarto do ano já acabou e tem muita gente ainda que está esperando a coisa melhorar. Tem que tomar um pouco de cuidado, botar o pé na estrada e fazer a sua própria vida andar. Bom, nesse primeiro trimestre nós tivemos algumas boas surpresas. Por exemplo, a inflação despencou, né? Nesse ano que passou, a gente tem aí uma inflação que estava na base de 11% e veio para baixo do teto da meta de 6,5%. Isso já foi uma grande notícia. O lado ruim desse trimestre é que o desemprego ainda insiste em ficar conosco. Então, as pessoas aí estão se virando, estão indo muito para subempregos ou para o empreendedorismo individual, etc., para fazer renda. Então, isso mostra a garra do brasileiro, mas, por outro lado, também mostra que a economia não está assim ainda tão bem. Agora, a gente ainda tem os imóveis que começaram a vender de novo, atividade industrial que em alguns setores está dando sinais de recuperação, principalmente no setor agropecuário, né? Por exemplo, a venda de máquinas agrícolas subiu 16%, né? E essa também é uma dica, viu? Os grandes centros urbanos talvez não sejam o melhor lugar para você buscar emprego, talvez o campo seja um lugar para você retomar a sua vida. Certo. Legal. Falando ainda sobre desemprego, né? Batemos um novo recorde de 13 milhões de desempregados. O governo não fala muito sobre isso, fala que está com expectativa boa para esse ano. E falando apenas sobre as medidas que estão em votação no Congresso, o que você acha que pode ajudar, então, Mauro, a diminuir esse número? O emprego é o último que retoma, Tainá. Assim, infelizmente é assim, tá? Até porque a nossa legislação trabalhista ela deixa o empregador com muito medo de contratar, porque é fácil contratar, mas é difícil de mandar uma pessoa embora e custa muito caro esse distrato. Então, agora, a gente tem outras questões, né? Por exemplo, o FGTS, que hoje, inclusive, começa o segundo lote, né, das pessoas aí que nasceram em março, podendo retirar. Isso tudo tem algumas medidas que realmente mostram uma retomada econômica, tá? Injeção de dinheiro na economia. E a nossa esperança é que esse desemprego caia e o emprego se retome rapidinho. Eu acredito, pessoalmente, essa é uma opinião minha, que isso não vai acontecer nesse trimestre ainda. Eu só acredito isso no terceiro trimestre e no segundo semestre do ano. Ainda tem um tempo, né? Bom, enquanto isso, esse clima ainda de instabilidade em relação principalmente aos empregos, as pessoas devem sair investindo, por exemplo, comprar um imóvel, um carro. Imóvel, nesse momento, está em baixa ainda, talvez valha a pena. Vale a pena, sim. Imóvel, se você tem alguma forma de fazer uma boa negociação, nós já tratamos desse assunto em outras oportunidades, né? Se você tem um bom dinheiro para forçar uma negociação, uma queda aí no preço de 30%, 35%, você pode encontrar bons imóveis e fazer bons negócios, tá? Inclusive com as próprias construtoras, tá? Imóveis que já estão prontos, né? Porque os estoques continuam altos. No caso de automóvel, tem que tomar um pouco de cuidado, porque automóvel não é um investimento, né? É um bem de uso, né? Então a partir do momento que você compra um automóvel, ele começa a desvalorizar. Né? E vai te consumir bastante recurso, não só na desvalorização, mas na manutenção, combustível, impostos, etc. Tá? Então, tome um pouco de cuidado com isso. Agora, se o teu carro está dando mais despesa do que um carro novo, essa é uma grande forma de fazer a troca. De repente, você não sai do mecânico, né? Todo mês você está gastando 200, 300, 500 reais no mecânico, talvez seja mais interessante você vender esse automóvel
e entrar num financiamento e gastar aqueles 200, 300, 500 reais num carro novo. E um seminovo ou um novo? Isso depende também um pouquinho da situação. O seminovo, desde que em bom estado, ele sempre é um bom negócio do ponto de vista financeiro. Agora, carro novo tem um cheirinho que é bem gostoso, né? Ô, Mauro, a gente sabe que de vez em quando, né, de tempo em tempo, é bom a gente fazer uma reavaliação das nossas contas, do nosso orçamento familiar, né? E aí muita gente fica na dúvida, eu não tenho o que cortar, sempre tem alguma coisa sobrando, né? Por onde começar? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, sempre tem uma torneirinha que está pingando. Isso, assim, é inevitável. É assim, entre 100 clientes que a gente tem lá na Academia do Dinheiro, quando chegam com a planilha, né, a gente olha e fala assim, olha, por que você está gastando isso? Por que não diminui aquilo, etc. Então, sempre tem aonde reduzir gasto, que é o que eu chamo de gasto tolo. Como que a gente faz isso? Tendo uma planilha, aí não tem jeito, tá? Ou você anota num caderno, no papel de pão ou no computador e vai olhar item a item dos seus gastos, ok? Na Academia do Dinheiro a gente fala, olha, entre gastos necessários, que são aqueles que a gente precisa para viver na nossa vida em sociedade moderna, né? Ninguém pode viver sem água, né? Sem luz, sem telefone, sem se alimentar, sem se vestir. Tem o básico, luz, né? vai aumentar agora, né? A energia vai subir. E também os gastos esporádicos ou por impulso. Veja que eu não falo desnecessário, tá? Gasto esporádico, por exemplo, aniversário tem uma vez por ano, todas as festas que tem uma vez por ano, agora Páscoa, etc, tá? E por impulso, todo mundo sabe que é impulso. Aquele que, não consegui resistir, fui lá e comprei. Mas né? é uma delícia também, né? Mas é bom, né? Enfim, todo mundo sabe o que é impulso. Ok. Quando você olha esse teu orçamento, obviamente que aqueles gastos por impulso e os esporádicos, a gente corta imediatamente ou reduz bastante. E os gastos necessários, esses também têm uma grande forma de você reduzir. Por exemplo, luzes acesas num quarto onde ninguém está. Ou na sala, né? A televisão está ligada e ninguém está assistindo, o rádio está ligado e ninguém está ouvindo. São coisas assim. Ir e voltar da padaria de carro, gente, isso é muito dinheiro que você desperdiça, tá? Então, essas coisinhas, quando você olha, tranquilamente, Tainá, você reduz entre 15% e até 30% dos seus gastos no orçamento. É um absurdo de dinheiro o que a gente gasta nessas goteiras. Legal, Mauro. Mauro, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui. Até a semana que vem. E mais dicas como essa? academiadodinheiro.com.br, escreva lá pra gente. E tá de site novo, hein? academiadodinheiro.com.br. Um grande abraço. Obrigada, Mauro. Obrigada, até lá.